bem, gente, começa mais um comentário da Lição Jovem. Esse comentário, esse podcast aqui tem a intenção de te ajudar com mais comentários. Tá cheio de comentário da lição da Escola Sabatina. Não muitos comentários jovens, da Lição Jovem. Então nós tentamos aqui trazer alguma coisa que possa acrescentar, te ajudar no teu estudo da Palavra de Deus, né? Se você está assistindo aí, não tem a lição, ou sabe quem tem a lição, está estudando a lição, compartilha para ele, tá bom? Bom, eu não vim sozinho, como vocês sabem, eu sempre trago mais um companheiro, e eu estou aqui com ele, que não acredita em assombração, tá? Mas é uma assombração em pessoa, pastor Gili. Aí você me quebra, né, mano? Falando sobre imortalidade, né? Rapaz, deixa eu só fazer aqui. Não dá nem para responder assim, beleza? Porque aí falta beleza, né? Gente, pastor Gili, amigão nosso aqui, tá? Deixa eu só fazer um adendo antes do pastor Gili poder falar. O pastor Lucas, né? O pastor Lucas Igor, ele está dodói, gente. Está dodói, né? Ele falou tão mal de mim, pastor Gili, que ele acabou ficando doente. É que aqui nas gravações é um ofendendo o outro, é um carinho cristão que você nem imagina. Mais linda. Então, gente, orem pelo pastor Lucas, tá? Ó, falar nisso, ele vai colocar vou colocar um videozinho aqui, eu pedi pro Pablo colocar para nós, um recadinho para vocês com todo carinho, o porquê ele não veio, ok? Então assistam aí. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Passando aqui rapidinho só para dizer para vocês que infelizmente essa semana eu não consegui participar da gravação da lição com o pastor Adriano. Ele deve ter chorado muito, deve ter ficado muito triste, mas foi por questões de saúde. Só que semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntos. Orem por mim aí, estou orando por vocês também. Fiquem com Deus e até semana que vem. Mas beleza, vamos orar pelo pastor Lucas Igor. Mas estou aqui com ele, pastor Gili, né? O pastor que é o pastor apimentado da Norte Paranaense. Pastor Giliard, entendeu? Giliard. Rapaz, aí, o pessoal ficava brincando com isso lá no passado, rapaz. Giliard, Gili queima e Gili dói, você acredita nisso? E aí, pastorzão? Só que o meu nome, cara, ó, que interessante, ele é francês, né? Então o D seria mudo mesmo. Então é Giliard. Seria mais ou menos isso. Só que ninguém chama assim, aí fica Giliard mesmo. Show de bola. Você tá por onde, pastorzão? Rapaz, eu estou aqui no norte do Paraná, na bela e linda, maravilhosa cidade de Maringá, eleita uma das melhores cidades do Brasil para se viver. Mas eu não sou daqui. Eu sou natural do Rio de Janeiro, carioca. Tive uma passagem também por São Paulo, trabalhei no NASP, trabalhei na Paulista Sul. E estamos há 10 anos aqui na Norte Paranaense. E de 2017 para cá, na liderança do Ministério Jovem, Música e Comunicação aqui do campo. Que legal, rapaz. Eu acho que você só tem uma tristeza em Maringá, né? Ser companheiro de trabalho aí do Ed, né? Isso aí é uma coisa que eu lamento dia após dia, cara. Fazer o quê? Nem tudo é perfeito. Verdade, né? Um abraço pro pastor Ed aí, o nosso líder dos jogadores, né? A gente é muito parceiro aqui, nossas famílias são muito amigas. Um abraço para ele aí. Falar nisso, deixa eu fazer uma reclamação aqui em rede nacional, né? Eu era ouvinte assíduo, né, do Quarto Homem, do podcast do Quarto Homem, onde esse indivíduo aqui, o pastor Gili, né, junto com o Ed, fazia aí um podcast muito bom com a garotada, com os jovens, os temas interessantes, né? Verdade. Rapaz, tomara a Deus que um dia vocês voltem, viu? Faz Adriano. Faz falta, viu? Eu estive na Bahia agora, recente, né, num programa chamado Why You Go, né, foi um congresso de missões, e eu encontrei uma jovem, rapaz, lá do Rio Grande do Sul, que me reconheceu pela voz, essa bonita voz que eu tenho, você acredita? Eu tô conversando assim, ela estava aqui atrás, ela disse, eu conheço essa voz. Tem uma assombração, tem uma assombração. Eu lembro dessa voz. De onde que eu te conheço? Que falei, legal, cara. Eu não sei, aí eu falei assim, ó, sei lá, será que é o podcast? É o podcast, o Quarto Homem e tal. Puxa. E aí falou assim, por favor, voltem a gravar. Cara. Aí eu mandei para minha equipe, né? Falei, gente, nós temos que recomeçar, cara. E aí a ideia é essa, é recomeçar. Quem sabe aí, após os últimos eventos aí desse ano, a gente volte às gravações e quem sabe 2023 aí vem com uma nova temporada aí do podcast do Quarto Homem.
Não, não é legal. Deus abençoe, viu? Era a benção. Show de bola. Faz falta mesmo, viu? Bora lá então estudar a lição. Pastorzão, pede a benção de Deus Bora, para o nosso estudo aí. vamos orar. Querido Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, participando desse estudo, que seja uma grande bênção para todos os que estão ouvindo, que estarão ouvindo esse tema. Toma-nos em tuas mãos, que o Espírito Santo conduza aqui cada palavra, cada aplicação, e que o aprendizado, Pai, seja de fato para a nossa edificação, para nosso preparo espiritual para a volta de Jesus. Assim eu clamo, ó Deus, seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. O estudo da semana, o número 6, vai falar sobre milagre em Betânia. Gira em torno ali da ressurreição de Lázaro, mas existem ali muitos pontos importantes, né? O texto-chave é João 11, só que eu vou ler apenas 3 versos que vão, de alguma forma, resumir o nosso tema aqui, ó. Eu vou ler o verso 21 até o 23, que diz assim, ó. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, né, porque ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Deixa eu aproveitar e ler o 25 aqui também. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha, essa é uma das frases mais poderosas de Jesus, né? Falando sobre ressurreição, algo que eu só vi nos filmes, né? Só vi em filmes e seriados e tantas outras coisas aí. Mas pessoalmente ver alguém voltando dos mortos é difícil. E falando em mortos e morte, né? O Gili, você com certeza passou aí apurado também, conviveu com a pandemia. A pandemia, ela ceifou várias vidas. E como que foi, cara? Como que foi você, como pastor, levar esperança, né? Falar de ressurreição para pessoas que perderam a vida, cara? Como que foi esse período para você aí, brother? Eu acho que para todos nós, né, Adriano, foi realmente um momento muito difícil, muito tenso, né? Poxa vida. Porque não é só uma questão das mortes em si, que por si só já são trágicas, né? Mas a incerteza que pairava o ar, né? Aquela sensação de a gente não encontrar uma saída, cara, não encontrar uma solução. Então, junto do medo da morte vem essa incerteza, né? Sobre o que será de nós. A gente não tinha essa certeza, né? Então, isso foi realmente assim, um dos pontos mais difíceis de lidar com a pandemia. E quando as mortes começaram a chegar perto de nós, aí a gente foi percebendo, cara, como que era grande o problema que nos cercava, né? Porque no primeiro ano, eu lembro, muitos até não acreditavam. Será que isso é verdade mesmo? Né? Porque parecia algo tudo tão distante. Foi cercando, né? Foi isso cercando mesmo. a gente. Estranho isso, né? Uma coisa, sensação. Aí, Nossa, quando eu peguei pela primeira vez, eu comecei a realmente a levar muito mais a sério esse problema, né? E essa pandemia. E aí foi a coisa agravando. Eu, infelizmente, perdi um tio, né? Teve gente que perdeu muito mais, né, pessoas, mas eu perdi um tio muito próximo. Né? Minha mãe ficou muito ruim, eu também. Peguei 2 vezes Covid. Um amigo nosso aqui do campo também. Vaso ruim não quebra, não. Quebra não fácil. Não quebra. 2 vezes, cara, 2 vezes. Em 2020, final de 2020, e no início de 2022, né, no final de 2021 para 2022, eu também peguei pela segunda vez. Então, é muito difícil. A gente não tem muito palavras, né? Sim, isso mesmo. O mais importante desse momento é o estar junto, é o abraço, é o acolhimento. E nós, cristãos, né, conseguimos levar, além disso, a esperança, né, de que a morte não é o fim. Esse é um ponto muito interessante que tem a ver com a lição dessa semana aqui. Isso, e falando sobre a lição, eu estava olhando a tirinha, né? E a tirinha, primeiro tem a ordem de Jesus, né? Tirai a pedra, né? Aí vai o rapazinho lá,
fazendo a força dele e tirando a pedra, né? Aí depois, no segundo quadrinho, né? Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias, né? Então, tipo assim, Senhor, para com isso, pô, até que a gente tirou a pedra para você dar uma olhadinha aí, mas Pra não quê, né? vai mais que além disso, né? E Jesus dá aquela frase, né? Não lhe falei, se você cresce, né? Verá a glória de Deus. E aí aparece o Lázaro aqui pulando e saltitando, né, com certeza, saindo tudo enrolado. Você vê que, Gili, que o fácil, o possível, fica para nós. Claro. E o impossível é para Deus. Então, como você falou, né? O que é fácil para mim e para a pessoa que está assistindo agora, diante de uma, desculpa, a palavra é até forte, uma desgraça, uma tragédia. O que é fácil para nós fazermos, Gili, nesse momento de tragédia? O que você sugeriria para as pessoas que estão vendo outras sofrerem, né? Porque a gente não pode ressuscitar morto, né? Uhum. Ainda não chegamos nesse nível, né? Mas o que é fácil para nós é dizer o quê? Falar o quê? O que você falaria? Hoje eu tenho falado. Cara, é fácil a gente dizer meus sentimentos, Hum, né? Eu sei o que você está passando. Fácil dizer uhum, isso. E a gente costuma falar essas coisas, né? Cara, perder um pai, perder uma mãe, olha, é algo terrível. Né? É fácil, até mesmo, né, dar um abraço, sim, sim, chorar, sim. cara, chorar junto, isso não é impossível, né? E é incrível que até mesmo esse fácil para alguns não é tão fácil. Tem pessoas que têm muita dificuldade de fazer até o que é possível, É né? verdade. É igual aplicando essa questão aqui do remover a pedra. Não era tão simples também, né? Eu acho que não foi uma pessoa só que removeu essa Eu pedra. também creio que foi outras. Deviam ter várias pessoas ali, pelo menos uns 4, sei lá, ou mais, porque a pedra era maciça, pesada, mas era algo possível. Por mais difícil que fosse, era algo possível. Mas o Uhum, impossível, que era trazer alguém de volta à vida, aí, meu irmão, é só Deus. é. Só alguém que fosse Deus poderia fazer algo desse tamanho. Eu fico imaginando o pessoal que estava ali, Jesus falou assim: tirai a pedra. Aí o camarada que colocou a pedra, né? Falou: pô, mano, deu um trabalho colocar essa pedra aí, não. Não vou colocar, não, vou tirar, não, né? Aí Jesus olha para ele: então tá bom, vamos fazer o seguinte, ó. Eu me esforço ao máximo, eu arranco essa pedra, pode deixar, eu vou fazer um esforço sobre-humano, eu empurro a pedra. Mas aí então você e os outros ressuscitam o morto. É o mais fácil era tirar a pedra mesmo, né? Cara, Jesus muitas vezes, né, Adriano, fez esse tipo de aplicação, né? Ele fazia essa dinâmica com seus milagres. É bruto. Ele poderia ter feito tudo de uma vez, né? Uhum, Mas uhum, ele diversas vezes ele pediu a participação do ser humano no processo, uhum, né? Para que a gente de fato compreendesse a lição de que aquilo que nos é possível a gente tem que fazer. verdade. E aquilo que não é da parte de Deus, né? Então vai lá, pega esse lodo que está nos seus olhos, vai lá e lava, né? Falou para o cego. Ou para Verdade. os leprosos, vai lá e se apresenta no templo, Uhum. né? É verdade, Né? verdade. Apresenta-se para o sacerdote. Então, diversas vezes, Jesus ele fez de propósito essa dinâmica de envolver as pessoas no processo do milagre para ensinar para a gente exatamente isso, cara. Nós temos que Uhum. fazer aquilo que é a nossa parte. Será que a nossa parte aí nesse processo de morte não seria cuidar melhor da nossa saúde, né? Ter um cuidado melhor com as prevenções, cara, aquilo que eu posso fazer para evitar a morte, pô, eu vou fazer, né? Que é a questão do milagre preventivo. Mas é óbvio que chega uma hora que a gente tem um limite e aí entra Deus em ação e só Ele pode realmente fazer aquilo que é impossível, né? A nós fazermos. E a gente vê aqui, né, lendo o capítulo, você, brother, que está assistindo aí, Sim. ouvindo, você tem que ler João 11, tá? João 11 é toda a história aqui envolvendo a lição, né? Mas assim, eu lendo a lição, eu vejo a esperança de Marta e Maria, né? A Marta, quando vê primeiro Jesus, né, ele fala: ai, Senhor, se você tivesse aqui, né? Tipo, você é o culpado, devia ter que estar aqui, porque se tivesse aqui, ele não teria morrido, né? E aí depois Uhum. vem a bendita da Maria também, chega para ele e fala a mesma coisa: ô Jesus, se você tivesse aqui. E a gente faz a mesma coisa, né, Gília? A Cara, gente demais. coloca a
culpa do nosso sofrimento nas costas de Jesus, nas costas de Deus, né? E tipo assim, ele é o culpado pelo nosso sofrimento. Você não vê esse tipo de coisa, né? Isso aí é desde o Éden, Adriano. Né? Quando a serpente fez com que Adão e Eva comessem do fruto proibido, cara, as palavras de Adão foi a mulher que tu me deste. É culpa dela. Mas, na verdade, ele não estava só colocando a culpa em Eva, mas em Deus, que deu a mulher para ele. Né? É como se ele estivesse dizendo aqui, eu estava sossegadinho, estava tranquilo aqui no Jardim do Éden, aí só foi inventar a mulher, como se a mulher fosse um problema. E não é, né? Mulheres são sempre solução para a nossa vida. Né? Mas isso é uma realidade, cara. A gente está sempre, o tempo todo, tentando justificar, né, algum problema, alguma dificuldade, jogando sempre a culpa em alguém, e esse alguém, sempre, em última instância, é o próprio Deus. Né? E quando ela fala, as duas falam isso, né? É interessante que a justificação, se eu não me engano, acho que de Maria ou Marta. As duas falaram algo muito semelhante. As duas falam a mesma coisa, tipo assim, isso. não, tá bom, eu sei que o Senhor é o Messias, né, que o Senhor é o Filho de Deus, né, e que no último, né, como diz minha mãe, filho, você fala último, é o último, né, então, no último dia, o Lázaro ia ressuscitar, né, e também é igual a nós, né, o Gili, tipo assim, sim. Deus é poderoso, eu sei, só que não hoje, é amanhã. Deus é poderoso na vida dos outros, né? Na minha não. Eu sei que Deus é poderoso, a Bíblia fala, mas Deus ele vai agir no futuro. E Deus é bom, poderoso nos outros. Não soa desse jeito nessa história, porque elas falam assim, tá bom, Jesus, entendi, mas é lá no final, não é aqui agora, né? Cara, isso é muito comum. E para nós que cremos na fé adventista, né? Parece que esse esquema do amanhã está sempre muito mais presente. Né? A nossa esperança sempre é futura, é sempre lá, né? na glória, é no céu, mas o reino de Deus é chegado, né? E as bênçãos de Deus, elas são derramadas a partir do momento em que eu entro nesse reino, né? da graça, na presença de Deus. É evidente que algumas coisas a gente só vai ter lá na frente mesmo, né? A gente está vivendo ainda no mundo de pecado, na presença do pecado. Então, existem algumas coisas que são limitadas por essa realidade. Mas a gente precisa crer no poder de Deus hoje, no agir de Deus hoje em nossa vida. Por que não? Então, porque eu vejo assim que Jesus fala assim, ó, eu vim para que vocês tenham vida. E vida o quê? Em abundância. Então, tem muito crente aí levantando o mérito do sofrimento, porque amanhã, quando Jesus voltar, quando vier o reino, então eu serei feliz, né? Parece promessa de político, né, Adriano? Então, é sempre lá. Se eu for eleito. É sempre para amanhã, rapaz. Esse amanhã não chega nunca, cara. Não chega. E falando nisso, eu fiz quando eu cheguei aqui em 2019, eu fiz uma dinâmica molecada na praça, né? Chamei os jovens, né? Aí tava a galera, tudo, a gente bagunçando, tudo. Aí eu falei assim, gente, ó, vamos dividir aqui 2 grupos. Aí eu falei, esse aqui é o inferno, esse aqui é o céu. E aí peguei um jovenzinho, coloquei no meio. Falei, ó, você tá indeciso. Tem a galera do inferno, a galera do céu. Vocês vão tentar convencer esse jovem, a tomar a decisão, né? E a galera do céu falava assim, vem pra cá, né? Aceita Jesus, porque você terá, você fará, então vai ter, sabe? Isso no futuro, né? Sim. O pessoalzinho, a galera do inferno falou assim, não, você já tem aqui agora, para com isso, pra quê? Fica pensando, é agora. Aí o jovenzinho olhou pra mim, pastor, tem algum problema se eu escolher o inferno? Pronto, o inferno venceu. Sim, mas então é interessante, né? Realmente o jovem que a galera hoje, todo mundo, eles querem hoje, né? A geração que nós estamos vivendo é uma geração consumista, né? E agora, eu quero dar um Google e saber a resposta agora, eu quero as coisas agora, né? Então a gente tem que também entender que o evangelho, né, Gili, ele é poderoso agora, ele não tem que ser depois. Senão, claro, realmente não convence ninguém, né, cara? Mas é interessante, Adriano, a gente perceber o seguinte também, né? Fazer um contraponto aí.
é óbvio que a gente precisa entender que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Né? Nós somos imediatistas muito pela nossa natureza limitada, né? A gente não consegue enxergar, às vezes, nem um palmo à nossa frente. A gente não tem a visão do todo, a gente não está olhando a circunstância de cima. Então, por isso que muitas vezes a gente exige que as coisas aconteçam no aqui e agora. E nem sempre as coisas de Deus acontecem no aqui e agora. Então, esse contraponto é importante. E a gente vê isso na história de Lázaro aqui em João 11, né? Porque os discípulos, eles queriam que Jesus tivesse ido lá ver Lázaro no dia em que ele ficou sabendo que ele estava doente. Sim, e Jesus sim. não foi, cara. Jesus demorou de propósito. Então, Chegou... esse de propósito, Gili, é até por benefício dos próprios discípulos, que ele fala assim, ó, e eu fico feliz que vocês não estavam lá, agora vocês vão lá para ver. Olha que coisa interessante, cara. Havia algo intencional em Jesus. Nada que Jesus fazia não era intencional. Ele tinha um propósito, cara. E aí cabe até a gente ter uma visão, o público aqui está nos assistindo, ter uma visão do livro de João. O livro de João, cara, é um livro fantástico, né? Quando fazem a analogia de cada evangelho com um animal, né? O animal que faz a analogia de João é a águia. Porque João, cara, tem olhos de águia para poder assim enxergar profundamente os ensinos de Jesus, o evangelho. Então a gente olha, por exemplo, que em João a gente vê 7 milagres que na verdade são chamados de sinais. 7 sinais. E todos eles estão conectados, cara. Todos eles estão conectados. E o objetivo do livro qual que era? Era revelar, né, falar de Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Era provar que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo ou o próprio Deus. Aí ele fala de 7 sinais. E os 7 sinais são a palavra, né, o poder da palavra, bodas de Caná. Né? Você tem ali a fé, que era a cura daquele filho do centurião. Você tem a graça, né, que aí os 3 já estão trabalhando junto, né? A palavra, a fé e a graça, frutos do encontro com Cristo. E aí você tem o resultado desse encontro com Cristo, que são os próximos, né? Você tem a paz, que você tem tanto em meio à escassez, à multiplicação dos pães. Você tem a paz no meio da tempestade, Pedro andando sobre o mar. Aí você tem a luz, a cura do cego, e você tem a vida, que é o último sinal, que é a cura de Lázaro. Puxa vida. Então, cara, olha que coisa bacana. Jesus vai num crescente, fazendo com que a gente entendesse que o mais importante é que no reino de Deus, a vida, cara, a vida, ele é a vida e ele é a ressurreição, ou seja, nada pode impedir a vida de existir, porque Deus é a vida. Ele é e quando eu estava lendo, a primeira vez que eu li, na verdade, João 11, né, uma coisa assim me comoveu, né, foi uma leitura superficial, quando diz lá que Jesus chorou, aí eu falei, nossa, que bonito, né, Jesus, ele chorou, porque o texto diz assim, ó, verso 33, quando Jesus viu que ela chorava, e que os judeus que a acompanhavam também choravam, aí diz a versão Nova Almeida, tá? Diz assim, ó, agitou-se no espírito e comoveu. Aí eu falei, nossa, que bonito, né? Mas aí, passando o tempo, eu fui averiguar a palavrinha, agitou-se no espírito e se comoveu. A versão Nova Transformadora, Gili, que você tem aí, que eu sei, eu tenho. Ela traz assim uma maneira muito mais pontual, né? Porque parece que Jesus ficou sentimental, ai, que nada, e chorou porque viu todo mundo chorando, né? Mas o texto diz assim, ó, quando Jesus viu Maria chorar e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Eu falei, nossa, mas que diferença! E aí você percebe que ao continuar o relato, eles falam assim, mas esse aí não era o cara que gostava de Lázaro? Por que deixou ele morrer? Aí o João usa a mesma palavra, o indignar. Então Jesus chorou, não foi porque ele estava comovido, claro, né? O pessoal estava triste, mas ele estava indignado, né, Gili? Porque eles não estavam acreditando que Jesus falou assim, eu vim para ressuscitar o defunto, né? Eles não estavam acreditando, eles estavam falando,
que ressuscitar? Está cheirando mal, faz 4 dias, né? Então, Eles nem cogitavam, Adriano, eles nem cogitavam essa não, possibilidade. sim. Entendeu? E fez com que Jesus fosse, poxa, vocês não estão entendendo, né? Aí, onde ele solta a famosa frase, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Que peso tem essas palavras, ô Gili? Quando Jesus fala assim, eu sou a ressurreição e a vida, o que ele está querendo dizer? O que você Cara, entende isso? ele estava aqui trabalhando diretamente com a questão da crença, né? Havia aqui uma razão de Jesus fazer esse milagre. Uhum. E o choro dele tem muito a ver com a noção de que ele tinha, né? Ele tinha certeza de que aquelas pessoas, inclusive os discípulos, inclusive Maria e Marta, inclusive aquela multidão que chorava, eles não criam que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Eles É. não criam que aquele indivíduo que estava indo ali em direção ao túmulo era o Uhum, próprio Deus, o uhum. Criador de todas as coisas. E, cara, eles não sabiam. Então, quando Jesus ele faz essa autodeclaração, né, cara, isso é muito forte. Eu sou a ressurreição e a vida. Vocês estão diante de Deus. Vocês estão diante do Filho de Deus. Isso é Isso. muito forte. É tipo assim, eu não eu tenho poder, eu sou o dono da vida, né? Uhum. Eu sou o agente ativo da vida, então, para mim, não importa quem morre, né? Quem entra no sono, né? E é isso que a gente quer entrar aí com você. Porque Jesus tratou a situação, até parece um pouquinho que Jesus era frio, mas não, porque Jesus tratou a morte de Lázaro como o quê, Gil? Diz para nós, como Jesus tratou a morte de Lázaro? A Bíblia vai falar que diversas vezes aqui em outros lugares apresenta ela como um sono. Oxe, Ele apenas dorme. uhum, Só que interessante, Adriano, que nos outros dois milagres que ele faz de ressurreição, os mortos eles foram ressuscitados muito pertinho da sua morte. Tipo assim, tinham acabado de morrer. ok, sim. A filha de Jairo, a filha da viúva, Uhum. eles tinham acabado de morrer. E quando Jesus falou assim, olha, a filha de Jairo, né? Ela apenas dorme. Os fariseus usaram essas próprias palavras de Jesus para dizer assim, viu lá? Ela não tinha morrido coisa nenhuma. Hum, O próprio Jesus falou que ela estava dormindo. sim, Então, sim. olha que interessante. Só que no caso de Lázaro não foi isso. Uhum. Lázaro já estava já morto há 4 dias. 4 dias. Mas para Jesus era tranquilo, Aham. porque seu amigo Lázaro estava adormecido, estava dormindo. E quem dorme pode acordar, né, Exato, entendeu? É. exato. Não, fantástico, Então fantástico. Jesus estava tranquilo, mas Uhum. os discípulos não, as irmãs dele não estavam, né? Aquela multidão que chorava também não estava, porque a morte, até hoje, Adriano, a gente, infelizmente, como pastor, a gente tem que presenciar muitas vezes, né, em velório, a tristeza das pessoas diante da morte. Né? Uhum. É difícil, cara. Eu mesmo, quando perdi meu pai, eu não consegui controlar o choro. Eu achei que, para mim, que conheço a verdade, eu imaginava que, para mim, que conheço tanto e consolo tanto as pessoas com as É. palavras de Deus, para mim seria fácil, mas não foi. Sabe? Então, eu não consegui, sabe? Eu chorei copiosamente. Então, assim, Jesus, ele chorou ali, óbvio, ele não era insensível, ele chorou pela tristeza de um amigo e tal, mas o mais importante, ele chorou em ver como que as pessoas não conseguiam crer Sim. além, eles não conseguiam enxergar além. E aí isso aí trouxe realmente aquela indignação, puxa vida, né? Se as pessoas pudessem crer como Aham. eu creio, se elas pudessem enxergar como eu enxergo, as coisas seriam bem mais fáceis, né? Sim. Bem mais fáceis. Falando nisso, né, enxergar como ele enxerga, né, ontem, né, recebi uma ligação de uma pessoa, assim, totalmente ela tem depressão, né, tadinha, ela tem Uhum. dificuldade tremenda, né, e ela falando assim que pedindo para Deus tirar realmente a vida dela, que tá insuportável e tá doendo, né, se Deus olha só, ela falou assim: "Se Deus é amor, então por que não tira essa dor que tá insuportável, né?". Aí eu falei: "Querida, aí tá o ponto, Deus olhando para você, ele vê que é suportável". Agora eu falei assim para ela: "Você tem filhos, né?". Eu falei: "Tenho". Ela falou: "Tenho, né, eu tenho uma menina". Aí falou assim: "Então tá, e se a tua menina tivesse pedindo a mesma coisa para você, e aí?".
Aí falou assim: "Eu não teria coragem de fazer isso com ela, né". Então, falei, Deus também, ele tá vendo coisas que a gente não vê, né. É isso. E isso com certeza, Gili, traz uma certa tristeza para Deus, né, porque Deus tá falando assim: "Poxa, eu tô no controle, gente, espera aí". E Jesus quando chega diante do túmulo, né, Gili, ele fala assim, ó: "Senhor", ele olha para cima, né, e ele conversa com o pai, tipo: "Ó, eu tô falando isso para eles entenderem que eu tô falando com você, que você, o Senhor me enviou, né, tomara que agora eles entendam, né". E aí ele olha para a túmula, manda tirar a pedra, ele fala assim: "Ô Lázaro, desce do céu para cá". Ele não falou isso. Ele falou: Não "Lázaro, falou. sobe aí do inferno". Também não. Ele falou: "Sai de dentro da caverna, né, do buraco, do sepulcro", né. Até porque, Adriano, se Jesus, se realmente existisse esse esquema de você morrer e já ir direto para o céu, rapaz, seria a maior injustiça do mundo. Coitado, Imagine Lázaro lá no bem bom do céu, do paraíso, no seio de Abraão. não sei, e de repente ele fosse puxado, né? Ou alguém estivesse dizendo para ele assim: ó, rapaz, volta, Volta, volta. Pô, mas volta. eu mal cheguei, tchau. Foi um engano aí, volta para a terra. Eu acho que na hora que Seria tirasse um. o lenço dele assim, né, falou: "Jesus, não, não, eu tô dormindo. Não, 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 não quero eu não Rapaz, queria ter acordado". seria de um sadismo, assim, rapaz, Seria, seria. absurdo, né? Ai, meu É pai. óbvio que não foi isso que aconteceu, né? Lázaro Ô, estava ô, aí consciente, né, no sono da sim. morte. Sim, sim. Ó, vamos continuar aqui, a gente tá bem em cima da lição, a gente já vai descer Sim, agora para a gente vamos finalizar. embora. E eu queria ler alguns versos, né, para quem está nos assistindo, e nos ouvindo, ver que a gente tem base bíblica, né. Ó, eu vou ler Uhum, João capítulo 5. Não tá na lição, viu gente, não sei por que não colocaram, talvez mais para frente vai verdade. colocar, mas João Sim. capítulo 5, verso 28, Jesus diz o seguinte, ó, olha só, na versão transformadora diz assim, ó: "Não fiquem tão surpresos. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos ouvirão", olha só, "ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus". Na versão, Nova Almeida vai dizer: "Aqueles que dormem", né, Uhum, dormem, ouvirão, né. E aqui tem um detalhe aqui, Gil, não sei se você já parou para pensar, mas Jesus sim, ele escreve nosso nome no livro da vida. E exato. diz que quando ele retornar, ele vai vir com o nome, o livro da vida, com o nome, né. Uhum. E Paulo diz que as pessoas ouvirão, olha lá, ouvirão a sua voz, né. Então, assim como ele disse, olha que louco, né, penso eu, não sei se é heresia, se for heresia você Vamos fala, lá. mas olha só que louco, Jesus falou assim, ó: "Lázaro, Lázaro, você Lázaro, sai para Uhum. fora". E na ressurreição, na grande ressurreição, se o Gile bater as botas, né, e estiver dormindo, ele vai falar: "Giliar, Giliar". Aí, ó, ó, Ele: ó, "Ó, certinho, hein". pronunciando certo. Aí sim. Aí E tá. isso é bonito, porque Jesus, olha que coisa linda, né, Jesus olha o nome e chama a pessoa, porque Paulo disse que ouvi da voz do arcanjo, olha que coisa interessante, né. Então, eu ouço a voz do Senhor e a vida, olha que coisa linda, né, porque ele, para muitos, e aqui é tristeza, Jesus não vai chamar pelo nome. O Hum, nome não se o seu nome, ou o nome de muitos, não não será está no pronunciado pela livro. boca de Deus. Que, Caramba, isso é forte, né, cara. que forte isso, cara. E é Puxa o vida. poder, e é o poder da palavra, Adriano. Então aí, ó, De- voltamos aí. Desde do Gênesis até o Apocalipse, você vê o poder da palavra de Deus, né, cara? Aquilo que Uhum, Deus fala, acontece, top. né? Aquilo que Deus diz, realiza, né? Uhum, Aquilo que Deus diz se torna realidade, né? Por isso que o inimigo, vou jogar uma aplicação aqui espiritual, por isso que o inimigo não quer que a gente saiba o que a palavra de Deus diz para nós, puxa, porque ele não quer que isto se torne uma realidade da nossa vida. sim. Outro, eu digo mais, o inimigo não quer que a gente saiba o que Deus diz sobre nós, entendeu? Ele quer que a gente acredite nas mentiras dele, né? Então, Uhum. cara, ouça a palavra de Deus, ouça aquilo que Deus diz. Essa palavra tem muito poder e por isso que a gente tem que olhar para essa história aqui e confirmar ainda mais o poder da palavra de Deus. Não, fantástico. Fala para mim então aí um texto bíblico aí da lição, ô Gílio, que você separou aí para nós aí, para Cara, fundamentar o que nós estamos falando aqui. eu acho que João, capítulo 6, Opa. o verso 39, 40, aí tem Uhum. alguns versos aqui que aparecem, né, no capítulo 6, que enfatizam um detalhe interessante. Vou ler aqui, ó.
A vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Deus não tem interesse na morte de ninguém. Incrível. Pelo contrário, eu o ressuscitarei quando? No último dia. Aí verso 40. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, porque aqui o que está em jogo é a crença, né? Muita gente não acreditava em Deus, então ele diz, ó, aquele que nele crê tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei quando? No último dia. De novo, repete aqui. Aí você vê, mais uma vez, o verso 44. Vai dizer aqui, ó, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. E por último aqui, verso 54, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Fantástico. Então há uma promessa. E essa promessa é que aquilo que aconteceu com Lázaro, que era apenas um sinal, Jesus não ressuscitou todos os mortos na sua vinda aqui. Não. Assim como ele não curou todos os cegos, assim como ele não fez todos os coxos andarem, né? Os milagres que Jesus realizou eram sinais do reino de Deus. Tipo assim, ó, é como se Jesus estivesse dizendo assim, Adriano, o meu reino é assim, tá? No meu reino tem vida. No meu reino não tem morte. No meu reino é vida e abundância, é vida eterna. Então, aquilo que aconteceu com Lázaro vai acontecer com todos no último dia. Ou seja, na manhã da ressurreição, onde a morte, a partir daquele momento, nunca mais existirá. Olhando os textos que você leu, né, no capítulo 6, né, que antecede o 11, então Maria e Marta, ela tinha aprendido a lição. Não, entendi que no último dia, mas tipo assim, o senhor falou, mas é só no último, né? Eu vejo que Jesus rompe a expectativa, né? Faltava a fé, isso. Isso, e talvez, olha só, eu estou filosofando aqui, mas tem coisas ainda que nem tudo foi revelado. Claro que aquilo que é suficiente para nós está na palavra de Deus, e nós, como adventista, cremos na voz profética do dom de profecia em Ellen White. É verdade, creio nisso, né? Deixar bem claro aqui, senão alguns vão falar bobeira aí. Mas eu creio que Deus fará coisas assim que vai surpreender a gente, que não foi revelado, né? E cabe a gente crer que se Deus ressuscitou pessoas dos mortos, porque como você falou, né? Foram 4 dias. Eu estava lendo sobre sobre a crença judaica, né? Porque tem vários judaísmos, né? E dentro do judaísmos tinha uma ideia de que o espírito meio que ficava vagando durante 3 dias, porque no 4º dia ele não conseguia voltar para o corpo onde ele... Então, Jesus fala assim, mesmo depois dos 4 dias, ele trouxe alguém de volta, né? Sim. Então, assim, muitas coisas surpreendentes há de acontecer, né? E a gente tem que entender que para eles, naquele tempo, ressuscitar no 4º dia era difícil, era muito improvável, né? E tem muitas coisas que vão acontecer conosco, né? E eu digo mais assim, pessoas que vão se converter, né? Que a gente nem imagina que para nós é mais fácil acreditar que um fulano ressuscitou do que alguém que se converteu. Né? Porque fala, puxa, fulano? Não, mas isso é impossível acontecer, né? É incrível, cara, incrível. Fantástico. Hoje nós estamos chegando aí já na ladeira, já? Sim. E eu queria que você, como líder de jovem aí, brother, fala para nós aqui, as pessoas que estão assistindo, né, ouvindo, de maneira prática, cara, como que eu posso crer nesse Deus vivo, poderoso, hoje na minha vida? O que você diria para esse brother, para esse jovem aí? Cara, eu te diria que para você realmente ter uma noção forte, uma convicção plena de Deus, você precisa experimentá-lo. Você precisa ter um encontro com Ele. E João deixa muito claro isso no Evangelho, né? No seu Evangelho. Então, a gente precisa ter um encontro com Jesus. É Ele que transforma a nossa mentalidade e faz a gente enxergar o mundo com os olhos de Deus. Então, a gente precisa ter um encontro com Deus. Isso é muito importante. Por isso que João, eu vou citar um texto aqui, cara, de João 5, verso 12. Olha que texto bonito. Eu vou colocar aqui na versão Giliardi Ferreira. Que diz assim, ó: aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. E aquele que não tem o Filho de Deus está morto. Tá? Porque essa é a real. É contraste entre vida e morte. E João está dizendo o seguinte: aquele que tem o Filho de Deus tem a vida.
Sabe? E o que é a vida? Aí João vai dizer lá, a vida eterna é esta, que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro. Aham. Então, cara, ter a vida é conhecer Jesus Cristo. E ter Jesus na vida é ter vida. Quando a gente não conhece a Cristo e não tem um relacionamento com Cristo, automaticamente a gente está morto. E quem está morto, cara, acontece 3 coisas muito, muito claras de serem percebidas. O morto não tem fome. O morto não tem fome. Essa é uma característica de um morto. Se você chegar diante de um defunto, Adriano, e falar para ele assim, ó, mostrar para ele assim, cara, tem um churrasco delicioso aqui, tem uma picanha maravilhosa, ou tem um prato de lasanha, ou tem um pudim de leite moça, ou tem um açaí. Cara, ele nem chupa porque tá morto. O morto espiritual, cara, ele não sente fome, necessidade de Deus, ele não se contenta com nada. Então a gente precisa ter uma experiência com Deus para a gente crer nesse poderoso Deus. A gente tem que ter um relacionamento com Ele, e isso é através de Jesus Cristo. Aquele que está morto também não age. Você pode chamar o indivíduo que está morto espiritualmente, né, para congressos, encontros, vigílias. Você pode fazer um monte de coisa, tentar chacoalhar esse cara. Mas se ele está morto, cara, ele não sente, ele está alienado. Ele está alienado. E para que ele realmente enxergue tudo isso e consiga encontrar nisso o poder de Deus, ele precisa ressuscitar. Como? Somente através de Jesus, relacionamento com Jesus. E por último, cara, o morto não ama. O morto não ama. O morto não tem sensibilidade para com a dor de ninguém. Ele não é empático, ele não sofre a dor do outro. E isso a gente vê claramente, por exemplo, na própria classe judaica que a gente conhece como os fariseus. Os fariseus não tinham sensibilidade nenhuma, cara, para com as pessoas que sofriam. Eles só queriam saber de se manter e de se perpetuarem no poder. E por isso que Jesus Cristo vem, e nessa história de Lázaro, Jesus ele não ensina somente, né, somente que ele tem o poder da vida nele, mas de que em Jesus, cara, a gente pode viver uma vida abundante espiritualmente falando. Então a gente precisa. Então você que quer ter esse tipo de vida, você precisa ter uma experiência com Jesus. Você precisa ter o Filho de Deus na sua vida, você precisa ter o Filho de Deus no seu coração. Show de bola. E eu acrescentaria, se pudesse, na tua teologia aí, um 4º ponto, né? Quem está morto é porque não se inscreveu no canal, não curtiu o vídeo, Boa, né? Não compartilhou para a galera jovem aí, tá? É morte e na certa. 5º ponto, quem está morto fede, né? As pessoas não gostam de chegar perto. Isso mesmo. É isso mesmo, cara. Ou seja, não exala o bom perfume de Cristo. Sim, isso, boa. Ó, então, que legal. cara, dá uma semana de oração para você. Você tem que, rapaz, o vivo, ele exala o bom perfume de Cristo. As pessoas têm prazer de estar perto, as pessoas gostam de ter junto, né? É uma pessoa agradável, uma pessoa amorosa. Sou eu, entendeu? Assim, a gente... o Lucas sofre aqui. Gílio, obrigado, viu, cara? Obrigado, Deus te abençoe. Segue aí o pastor Gílio lá no Instagram, tá bom? É isso. Segue lá, o Gílio Ferreira, @Gílio Ferreira. PR Gílio Ferreira. PR Gílio Ferreira, tá? Obrigado, viu? Deus te abençoe. Você também. O Luquinhas era para estar com a gente aqui, mas como ele é um pecador e está com a tenda, porque ele zoou a minha tenda, né? A lição falou sobre tenda, né? Que falou que a minha tenda estava caindo aos pedaços. Eu falei, tá vendo aí, ó, a praga, a tenda dele que tá caindo aos pedaços. Mexe com o ungido do Senhor. Então, melhoras aí pro pastor Lucas. Gílio, obrigado, viu? Deus abençoe. Ora pra gente, pede a bênção final aí. Vamos orar. Fecha teus olhos aí e vamos conversar com Deus mais uma vez. Pai querido, que os ensinos da tua palavra permaneçam firmes em nosso coração. Amém, Pai. Que a gente tenha em Jesus Cristo a nossa grande e bendita esperança. Amém. Que ao lidar com a dor e o sofrimento da morte, a gente possa sempre nos consolarmos com a palavra do Senhor, que é viva, eficaz e tão poderosa. Verdade. Que essa crença, Senhor, que temos na ressurreição, a crença que temos no Senhor Jesus Cristo,
ela possa nortear os nossos passos, as nossas atitudes, e que tudo que nós fizermos no hoje seja reflexo da certeza que nós temos de que o Senhor é Deus e está cuidando de nós. Que nós sejamos também instrumentos de esperança, de amor, de paz, exalando sempre o bom perfume de Cristo para aquelas pessoas que precisam dessa esperança, que precisam experimentar vida e vida em abundância. Eu entrego a minha vida em tuas mãos e a vida de cada ouvinte aqui, pastor Adriano, seu ministério, em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, gente. Deus abençoe vocês. Na próxima semana teremos mais um comentário com o pastor Lucas e mais um convidado. Valeu, Gili. Deus abençoe. Valeu. Tamo junto. Tudo bom. Deixa eu desligar aqui, concluir o negócio aqui. Aê.